nosso palestrante Adnilson Vaz. Psicólogo clínico, não é isso? A casa é sua. Bom tempo a todos. Como sempre, a gente agradece São Pedro, quando ele nos manda aquela água, né, forte, para a gente poder vir tranquilo, né, sem correr risco de escorregar, de não vir. Então o tempo hoje está legal. Com certeza a gente vai curtir uma segunda-feira maravilhosa, mais uma, né? A gente está satisfeito todos os dias que vem pessoas pela primeira vez, mas hoje tem bastante gente aí que é a primeira vez que vem. Levanta a mão, por favor, quem está vindo ao Projeto Sol pela primeira vez. Olha só, muito obrigado, voltem sempre. Estamos aqui há 6 anos e 4 meses, toda segunda-feira. Quem não sabe, está vindo pela primeira vez, a gente tem uma relação lá atrás para vocês colocarem, se quiserem, o nome e o contato, e toda semana vocês vão receber com muito carinho nosso a programação da semana seguinte, tá bom? Continuamos a parceria com a Uniacademia. Uniacademia, também para quem não sabe, é um antigo SES dentro do Colégio Cristo Redentor, lá na Rua Alves, lá em cima. Que parceria é essa? Projeto Sol, Uniacademia, vocês vão lá, deixam o nome, o contato, e depois vocês são chamados ou para consultarem com as psicólogas e psicólogos da Uniacademia, ou para quem vocês indicarem, parentes, amigos, quem quer que seja, por um preço simbólico de R$10, é o preço que a Uniacademia está cobrando para quem quiser se consultar, tá bom? Não se esqueçam, gente, projetosol.jf. Muito pelo Instagram, e agora estou tendo a oportunidade de vir aqui e conhecer também, né, vocês pessoalmente. Essa é a minha primeira palestra depois da pandemia. Eu gosto muito de palestrar. Uma das vezes em que eu me lembro que veio o anúncio da pandemia, eu tive que cancelar uma palestra. E eu vi isso hoje porque eu estava olhando, né, no histórico das palestras, onde elas ficam salvas no computador, e está lá a palestra sem ser dada, prontinha para ser dada. E aí eu, nossa, eu não tinha percebido que hoje é a primeira vez que vou falar pessoalmente, né, ao vivo, depois da pandemia. Então, que honra para mim ter esse público tão bonito hoje aqui para falar desse tema tão difícil. É um tema que merecia um seminário, né? A maior dificuldade que eu tive inicialmente foi fazer caber em 50 minutos. E a gente vai tentar fazer o que der, né? Cadê o passador? Tá bom. Aproveito para testar agora a lateralidade, né? A mão direita, o microfone, a mão esquerda, o passador. E, bom, esse tema é um tema que me preocupou um pouco, para eu não conhecer o espaço. Eu não sabia se divulgasse massivamente, se não ia encher muito, eu falei, porque é uma das demandas mais comuns de consultório, justamente os relacionamentos. Sejam eles relacionamentos amorosos, ou mesmo os relacionamentos familiares, as amizades, elas causam, né, muito tema de terapia. E fiquei feliz quando cheguei aqui, vi que o espaço é enorme, então não precisava ter tido essa preocupação. E vocês devem estar percebendo ali, eu coloquei de fundo uma imagem, que é um quadro, O Abraço, do Egon Schiele, e a arte é interpretativa. Então, quando cada pessoa olha para a arte, vai ter uma impressão, vai lhe passar uma mensagem, vai lhe causar uma sensação. E esse quadro que o pintor ele
Você percebe ali um casal num abraço intenso. E as formas me incomodavam muito. Parecia ali que até certo ponto eles estavam quase se tornando uma pessoa só. Parecia que me passava um pouco até a ideia de dor, uma ideia de até uma falta de ar. E quando eu decidi colocar como capa, e eu iria colocar o beijo do Edvard Munch, que também me incomoda muito aquela imagem, pelo fato dos rostos se perderem. Mas eu decidi por essa, quando fiquei sabendo que o autor, ele era casado e, infelizmente, ele faleceu durante a gripe espanhola. E ele tinha esposa e foi aquela tragédia, né? Hoje esse quadro ele está num dos museus de Viena, acredito. Não vou me lembrar agora, mas acredito que está na Áustria. Ele é austríaco. E é com essa imagem que a gente começa a pensar esse lugar que o outro ocupa no nosso mundo interno. Mas antes, né, vamos ver a agenda, né, ver quem é esse que vos fala. Onde fala? Pra lá. Quem é esse que vos fala? Isso. Bom, meu nome é Adnilson Vaz, eu sou psicólogo clínico. Eu me formei em Uniacademia, então eu ouvi o Paul falar sobre o projeto da clínica. Me deixa muito feliz saber que a minha escuta foi moldada também ali no antigo SES. E quando eu falo, né, desse valor de R$10, essa é a parte menos importante ali. O importante é mesmo você estar fazendo parte da formação daqueles jovens psicólogos e psicólogas, e o tratamento seríssimo que é dado pela equipe de professores ali, os supervisores. Uma pessoa uma vez me perguntou mas eu vou ser atendido por estagiários. Eu falei, olha, fique sabendo que você vai estar com pelo menos uns 3 supervisores em cima de cada ação que é feita ali. Então é uma época da vida da gente que a gente está muito cuidadoso. A gente está muito cuidadoso com as questões éticas, muito cuidadoso com sigilo, com as ações, com a forma de fazer. Então é uma porta para uma psicoterapia de qualidade praticamente sem custo, porque a gente nem sabe que as faculdades têm essa facilidade. Então fica aqui eu sublinhando a importância também da Clínica Escola do SES, e claro, puxando a sardinha para mim, né? Porque eu formei lá na minha faculdade, não tem como a gente não se identificar com o lugar que formou a gente. Hoje eu trabalho muito mais com sexologia. Então hoje a minha clínica ela é uma clínica muito mais masculina. Tenho também, claro, as pacientes femininas, mas na sexologia acaba vindo muito mais o paciente homem, até pela identificação com outro homem, né? Talvez sintam mais fácil, né, se abrir falar das coisas, identificando ali a questão de ser um outro homem, mas tenho também ali, e a gente trata também as questões femininas. E eu oriento a minha escuta hoje pela psicologia positiva, que foca muito no bem-estar, né? O Martin Seligman é um dos autores da psicologia positiva, está vivo, atuante pra caramba, né? Um dos psicólogos mais atuantes da atualidade, e ele tem ali, né, dirige ali os estudos sobre a felicidade em Harvard. A psicologia positiva, vamos dizer assim, uma pequena diferença do que seria a psicologia tradicional seria esse olhar não tanto para o adoecimento, mas para aqueles casos que funcionaram, aquelas pessoas que demonstram ali bem-estar subjetivo. Quem tem alguém será estudando as pessoas felizes, as pessoas que não estão com problemas, que estão declarando que estão bem? Sim, a psicologia positiva está. E tem percebido que reforçar esse lugar também é um tipo de tratamento. Então a minha escuta também é orientada por esse lugar. Bom, minha cara já foi mostrada. Vamos adiantar um pouquinho de como é que vai ser a nossa conversa aqui. Como eu disse, maior dificuldade é fazer caber o tema
dentro de 50 minutos. Porque caberia num seminário, caberia num curso, podíamos abrir um curso para poder estudar os diversos autores, né? Quem falou sobre, quem não falou, o que foi estudado, mas não é o propósito aqui. Então, enquanto eu estava pensando e olhando ali, né, porque a gente estuda, né, para vir aqui, a gente dá uma revisada nos textos, nos artigos, e eu decidi que eu iria aproveitar a oportunidade de vocês estarem aqui, para a gente também nos orientarmos para algo mais assertivo. Então, por mais que eu inicialmente vou trabalhar alguns conceitos, a gente não vai aprofundar. Eu estou considerando, tipo assim, eu não estou falando para estudantes de psicologia, estou falando para um público diverso que não vai ter tempo para aprofundar em detalhes de autores, discutir autores. Então eu escolhi alguns autores e vou falar muito rapidamente sobre eles, para a gente não ficar também desamparado de teoria. Analisar alguns casos, e nessa parte já seria algumas reflexões, e em seguida alguns caminhos. Tá, mas e daí? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso que a gente escutou aqui? Porque hoje basta ir no YouTube escrever dependência emocional, que você vai ter uma aula com muita teoria sobre todos os que os autores estudam. Então a teoria em si, ela é boa, mas ela está muito disponível, está muito fácil de acessar. Então a vantagem é que a gente possa fazer uma filtragem disso e apontar para algum caminho. Então eu vou trabalhar nesses 3 momentos. Nesse momento inicial, vamos trabalhar alguns conceitos. Vocês devem estar vendo ali, né? 2 recém-nascidos. Um dos recém-nascidos é uma Homo sapiens, e o outro recém-nascido é um careta. Sim, se vocês procurarem, esse é o nome científico dessa tartaruguinha bonitinha aí. Quando eu dava aula de informática, lá nos nem sei quanto, eu usava com os alunos, né, para eles procurarem no Google o que era careta. Trabalhava muito e todo mundo surpreendia com o nome científico, né? Careta era o nome científico das tartaruguinhas. Agora, nesse exemplo aqui, a gente percebe esse bichinho bonitinho aqui, para alguns, e aquele bichinho bonitinho ali. Esse aqui está sozinho na areia. Esse aqui tem uma mãozinha ali segurando um pezinho. Quando a gente vai falar de dependência, e hoje em dia, né, a pessoa quando senta numa palestra sobre dependência emocional, ela logo já está ali, até meio com a autoestima meio baixa. Nossa, eu vou escutar pra caramba hoje tudo que eu faço de errado, tudo que eu devia melhorar. Eu devia ser uma pessoa independente, mas é tão difícil, né? Então já vem até meio assim, o psicólogo hoje vai me dar raiva dele, de tanto que ele vai me fazer saber os meus erros. E o quanto eu sou fraco, porque aí automaticamente a pessoa faz essa ligação, né? Se eu não consigo, é porque eu sou fraco. E eu já vou dizer, começar com um pouquinho de acolhimento. A nossa espécie, se comparada com as outras espécies, a nossa espécie é totalmente dependente. Totalmente dependente. Se você abandonar essa tartaruguinha onde ela nasceu, e a gente sabe que é até um pouco, quem conhece, quem assiste documentário, né, dá até um pouquinho de dó, porque a tartaruga vai lá, bota os ovos e some, né? Nunca mais vão saber quem que é a mãe. E as tartaruguinhas, elas saem dos ovos, agora já sei o que fazer, seguir minha vida. Independente. O cuidado parental ali é mínimo, nesse caso, nenhum, né? Igual dos meus grupos, eu tenho uns peixinhos, você tem que separar rápido, porque não tem cuidado parental, né? Se o peixe viu ali, não identifica como filho, não tem essa questão. Que no caso da espécie humana, o bebê humano nasce totalmente dependente. Se você abandonar um bebê humano, ele vai morrer, vai ficar algum tempo ali, mas ele vai definhar.
E aí? O que será que isso diz da gente? Será que a gente consegue, em algum momento, realmente se tornar independente? Essa independência que a gente está, sei lá, talvez desejando, buscando, será que ela realmente existe? Será que a gente consegue? Começamos aí, começamos com isso. Vou começar a mexer nisso, né? Então vamos falar um pouquinho desse serzinho aí, desse projetinho de ser humano, que é o bebê humano. Todo mundo aqui já foi. Alguns já fizeram, alguns já tiveram, né? Então, a relação com a prole, a relação com a maternidade, a paternidade, né? Ela é uma experiência que indiretamente ou diretamente todo mundo vai ter de alguma forma, uma vez que a gente compartilha aí a espécie. E quando a gente vai falar de dependência, a dependência que os autores nomearam para essa fase da vida seria o que a gente chama de dependência vertical. Vertical, né? Como se fosse assim, né? De cima para baixo. É uma relação assimétrica, onde o bebê precisa que alguém o cuide. Esse alguém costuma ser a mãe, mas não precisa ser. A função materna a gente já sabe que pode ser desenvolvida, desempenhada por outra pessoa, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. E nessa relação assimétrica, incontestavelmente, esse ser que nasce com ali os famosos 5 reflexos, esse ser vai aprender. Guardem essa palavra, aprender, porque essa palavra tem muitas camadas. Ele vai aprender como são as relações. E ele vai desenvolver uma relação com essa figura. Essa figura materna inicialmente, depois outras figuras. Então, o desenvolvimento desse serzinho, dessa entidadezinha, vai passar por esse lugar primeiramente. Então, nasce biologicamente imaturo e vulnerável. Tão imaturo que o sistema nervoso ainda não está formado, tanto que tem a famosa moleira, porque o cérebro ainda está crescendo, né? Nasce aquele barrigão, porque nasce com o intestino inteiro, né? Uma boa parte do intestino ali. Você fala, nossa, ele é barrigudo. Ainda não acabou, não está pronto ainda, nasceu antes, né? Ainda vai crescer muita coisa, vai mudar muita coisa. Então não nasce pronto, não anda, não sai do lugar. Isso vai deixar marcas psíquicas. Precisa de cuidados físicos e emocionais constantes. Guardem o emocional também, né? Dependência emocional. Essa parte desenvolve o eu a partir do olhar e da linguagem do outro. Só esse tópico já seria quase, meses de seminário para a gente entender o que quer dizer isso. Como assim o eu emerge do outro? Tem tantas camadas, mas pensa comigo um pouquinho. O bebê nessa fase ele não sabe nada, ele não sabe quem é, ele não tem nome, ele não se dá nome. Quem não percebeu a criança na fase que ele fala dele mesmo na terceira pessoa? Né? Ele ainda não é um eu, ele não é um ego ainda, ele não é um sujeito. Quem vai moldar esse sujeito são as diversas falas, por isso a linguagem, as diversas falas, o olhar do outro. E é nesse ponto desse eu que é formado por vários outros, porque o primeiro outro está ali, o pai, a mãe. Depois começam outros, os amiguinhos, os parentes. Cada uma dessa pessoa dá um pedacinho, diz um pedacinho: olha, você é primo do fulano, você é filho de fulano, você é inteligente, você é lerdo, fulano demorou a andar, fulano na sua idade não falava, já falava. O filho do fulano, olha como é que a linguagem vai moldando o sujeito.
E esse padrão é a base para como vamos nos vincular no futuro. Ah, mas Ednilson, você está sendo muito determinista. Talvez, mas talvez não. Talvez eu estou dizendo um primeiro caminho, uma primeira direção. Essa direção mais biológica. Que se eu não acreditasse na mudança de comportamento, de padrão, de funcionamento, eu podia rasgar meu diploma. Podia ir embora, se eu não acreditasse. Certo? Porque eu trabalho com mudança. Eu trabalho com mudança. Eu preciso apostar na mudança. Se eu não acreditar na mudança, eu sou... Como é que é a palavra de quando a gente... charlatão, né? Eu não acredito na mudança, eu vou trabalhar com o quê? Então eu preciso ser o primeiro a acreditar na mudança. Às vezes eu recebo uns áudios, uns memes, umas coisas dos pacientes, às vezes vem umas mensagens boas, eu vou compartilhar uma hoje. E é bom, né? É muito bom para quem trabalha com isso receber o saldo positivo do trabalho, porque o negativo a gente vê todo dia. O negativo a gente vê sempre, a gente trabalha com ele é material, mas o positivo, quando vem, a gente fala, nossa, preciso até printar isso. E agora, uma vez que a gente já entendeu que parte da forma como a gente interage com o mundo vai estar linkado nesse momento da vida, a gente vai ter que começar a entrar agora nos pontos um pouco mais teóricos. Por exemplo, nessa última, aprende a regular emoções com o cuidador. E aí vem uma palavrinha, corregulação. E agora a gente vai ter que ter uma pausa para falar um pouquinho de que venha a ser regulação, corregulação, que venha a ser isso. Prontinho, agora vamos falar um pouquinho de regulação emocional. Essa pausa no desenvolvimento é para a gente entender as emoções. A palavra emoção vem do latim emovere, que significa movimento. A emoção, ela é, olha essa palavra, o surgimento da emoção. Ninguém aqui tem controle sobre ele. Você fala, não? Não. O surgimento da emoção, ele surge numa área do sistema nervoso muito rudimentar, e ela vai surgir. Se a gente escutar um barulho aqui, todo mundo vai assustar. Esse susto, esse medo, ninguém tem controle sobre ele. Com as emoções, também é assim. Então, não tem como a gente falar, nossa, mas esse jeito ele é um descontrolado, não controla as emoções. Ninguém controla. Ninguém controla as emoções quando elas surgem. Mas, então você está querendo dizer que tem alguma forma de controlar? A gente vai trocar essa palavra por regular. Por quê? Porque a emoção virá. O que vai acontecer é que você vai reconhecer e acolher e deixar ela ir, porque ela também não é eterna. As emoções passam, o movimento acaba. E regulação emocional seria essa capacidade de lidar com as próprias emoções. Então, se eu fiquei com medo, o medo pode me paralisar. Ou eu posso esperar o medo passar, mas estou regulando a emoção. E fazer o que eu tenho que fazer com base nos meus critérios racionais. Não preciso ter medo disso, porque isso tem tal coisa, eu vou lá e faço mesmo assim. Raiva, você vai sentir a raiva, ela vai vir, você não tem como evitar. Mas a regulação é quando você eu estou com raiva, eu não vou tomar decisões agora. Porque o meu córtex córtex, né, a partezinha aqui de cima do cérebro, é onde a gente decide as coisas. A raiva nasce numa partezinha mais interna, que a gente chama de subcortical, né, para ser mais genérico. O córtex ainda fala, pera, não acordei não, está com raiva, mas está com raiva lá no andar de baixo. Aqui no andar de cima ainda não chegou. E no andar de cima é que eu tomo decisão, certo? Então, se eu estou com raiva, eu tenho que esperar o andar de cima, córtex, assumir, acordar e falar, o que está acontecendo? Aí agora que o córtex acordou, pronto. Vou fazer? Não vou fazer?
decisão vai ser tomada quando a raiva passar ou com raiva mesmo, mas agora eu já acordei o córtex. Isso é regulação emocional. E tem duas formas mais comuns da gente fazer isso. A mais comum, a primeira que a gente aprende, qual das duas será? Tem duas ali: autorregulação e corregulação. Parece que auto é uma coisa, tipo assim, deve ser o auto, né? Porque o auto é eu comigo, auto, né? Mas não. A gente aprende primeiro corregulação. Corregulação é a regulação feita em conexão com outra pessoa. Então, o neném chora porque é a única coisa que sabe fazer no início da vida ali. E ele não fala assim, ele não sabe, pera, estou chorando porque estou com fome, estou chorando porque eu estou com medo, estou chorando porque eu vou me autorregular. O bebê não faz isso. O que acontece? A mãe, a cuidadora, a avó vão lá e vão tentar fazer uma corregulação. Vão balançar, vamos cantar, vamos dar doce, não façam isso, mas vão fazer um monte de coisa. E a criança, bebezinho ali, fala: então é assim, né? Quando eu estiver triste, alguém vai vir e vai me balançar. E aí a gente começa a aprender a corregulação. E eu acabei de fazer uma coisa errada. Volta, pronto. A corregulação então acaba sendo o nosso primeiro. Quando a gente vai, até coloquei uma menina aqui, não sei se dá para ver, uma garotinha que eu já estou colocando numa idade, né? Já saiu do bebê, já virou uma menininha ali de uns 6 anos, né? Está com várias emoções ali. Ainda acontece a necessidade de corregulação, porque você vem, faz birra nada mais é do que dificuldade de expressar. Mesmo que você está no mundo da linguagem, você ainda não tem aprofundamento, abstração suficiente para entender o que está sentindo. Então você se perde como sujeito, porque o ego corporal ainda está em formação. O que acontece com a birra? A criança não se espatifa no chão, enrola no chão. O que é isso se não um ego corporal todo diluído, todo... é assim, né? Então você não vai me dar o que eu quero. Aí faz aquela crise, se espatifa toda ali, rola no chão. Isso nada mais é do que a autorregulação não acontecendo. Aí o que acontece? E aí você vem, acolhe e já começa a estragar a criança. Porque aí você já começa a ensinar: olha, você não precisa pensar, não precisa resolver nada, é só chorar e rolar no chão. E começa a gente a aprender: se eu chorar e rolar no chão, alguém vai me acolher. E aí você já começa a identificar: como é que isso fica no adulto? Será que se o adulto chorar e ameaçar, alguém também vai vir para resolver? Será que a qualquer momento tem alguém disponível para a sua crise? Porque a gente está falando aqui da corregulação, tem uma outra pessoa, e nós estamos mirando no adulto. Eu não vi nenhuma criança aqui, pode ter, escondido, pequenininha, em algum cantinho, mas eu não vi. Então eu estou falando com adultos. Então, em algum momento, esse psicólogo vai mirar em mim, certo? Está me enrolando com essa história de criança, mas em algum momento vai doer, certo? Boa notícia, que vai doer, mas é igual a injeção, né? Rapidinho passa, já tem vai para uma coisa melhor depois. Então você fala: tá, se eu aprendo primeiro o corregulação, o que é esse tal de autorregulação? A autorregulação com as próprias... segurança emocional interna, a gente vai trabalhar mais para frente. Tá, você quer dizer que o adulto, ou mesmo a criança, algumas crianças, elas já conseguem começar a desenvolver autorregulação? Deu errado, já era. E a gente vai ter, vamos entender o que isso daqui vai trazer. Tá, vou ter que falar um pouco mais disso ainda, porque aquilo ali é muito profundo. E aí vem o seguinte: você está me dizendo que a dependência emocional que estava no início da palestra lá, essa palavra bonita, batida pra caramba, ninguém quer ser o dependente emocional da história, né? Ninguém quer ser. Não é uma coisa que é legal, eu sou dependente emocional, toca aqui, Tinder, dependente emocional, você coloca lá, né? Primeiro encontro: oi, tudo bem? Tá, eu sou dependente emocional. Quem vai ficar nessa história?
Quem quer admitir isso? Então, infelizmente, estou colocando isso infelizmente, porque o senso comum deu uma banalizada no conceito. Porque você concorda que neste momento, com a explicação que eu dei até aqui, todo mundo é dependente emocional? E por que a gente está estranhando isso? Infelizmente, o senso comum, por exemplo, quando Jung criou o conceito de complexo, não era o conceito que tinha hoje, que a gente tem hoje de complexo. Hoje você ofende uma pessoa, você é um complexado, rapaz. E aí você fala, pera, mas o Jung queria isso quando ele usou a palavra? Os conceitos se perdem. O transtorno afetivo bipolar, olha que palavra grande. Hoje você fala que a fulana é bipolar. Não é. Bipolar é um negócio muito difícil, terrível, complicado, sofrido. A pessoa que você está chamando de bipolar, na maioria das vezes, ela só alterou uma emoção durante o dia, que você também faz. Então vamos usar os conceitos corretamente, né? Começando com dependência emocional. O que é chamado de dependência emocional aqui são padrões de comportamento. E ninguém escapa de algum nível de dependência do outro. Tendo estabelecido esta base, a gente vai parar um pouquinho agora e vai falar um pouquinho de um autor. Tem vários autores e vários estudos sobre. Talvez você encontre outros tipos na internet, outros autores, outras falas. Eu escolhi esse autor, que é o Arun Mansukhani. Ele é um psicólogo espanhol. Escolhi ele porque eu gostei do artigo, achei que era um artigo bem conciso, e os tipos que ele elencou ali, eles são bem simples de explicar. O Arun, ele fez, né, algumas categorizações, e eu queria falar de algumas delas, e eu vou precisar de uma colinha que está aqui no meu celular, então eu vou precisar fazer troca de mão. Aprendi quando era criança, ficou tudo no meu tronco encefálico. Lateralidade aqui. Bom, a minha colinha aqui, porque é o seguinte, eu queria falar de alguns casos para exemplificar os tipos. E para eu não me bagunçar as ideias, eu separei uns casos. Não são casos de pacientes meus, são casos aleatórios. Eu pensei um por um cada caso para a gente dar uma olhadinha assim, ver se a gente se identifica, né? Tem esse primeiro tipo de dependente emocional. Aqui, o Arun focou muito nas relações amorosas, mas ele se aplica também às relações de amizade, de parentesco, né, familiaridade. Toda relação com o outro, ela pode passar por esses lugares. Os exemplos, a maioria deles são questão amorosa, porque é o que acaba aparecendo mais no consultório. Mas o lugar de acontecer o fenômeno é na relação humana como um todo. E até na relação com alguns animais e tal. A gente trabalha também a relação de dependência com animais, né? É uma situação da nossa atualidade, e a gente precisa também das mesmas ferramentas. O tipo submisso, e essa palavra, né, ela traz também um peso, né? Submisso parece uma pessoa que ela está sofrendo, né? E olha, no frigir dos ovos, são comportamentos muito cotidianos, onde o sofrimento de uma pessoa que tem, manifesta um comportamento desses, né? Por exemplo, assim, ele seria um dependente submisso. É muito simples, vou dar um exemplo, olha. O exemplo submisso se divide ali em complacente e indefeso. Então, o submisso é um tipo mais passivo. Normalmente, numa relação, o submisso é aquele que tem muito medo de ser abandonado. Esse medo de ser abandonado é o quê? Medo é uma emoção, certo? Quem lembra as 5 emoções básicas do Divertidamente, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Você fala nojo? Um dia, numa palestra sobre emoções, eu explico o nojo. Não posso parar agora para falar disso. Queria, mas tá vendo? Seminário inteiro. Então, a pessoa com aquele medo
Aquele medo cria vários cenários na vida da pessoa, na cabeça da pessoa. E aqui eu não vou entrar em questões de psicodiagnóstico, tá? Não vou falar aqui de tipos clínicos, eu vou falar só mesmo do comportamento. Vou dar um exemplo do que seria um tipo submisso complacente. E aqui vai ter o nome de Carlos. Se tiver algum Carlos na plateia, não é você, Carlos. Ok? Não é você. Ó, Carlos sempre concorda com tudo que a namorada decide, mesmo que não goste, para não correr o risco dela se chatear ou terminar o relacionamento. Parece uma coisa muito comum, parece? Esse cara, normalmente, o Carlos não vai no psicólogo por causa disso. Ele nem sabe que ele tem um problema. Ele nem sabe. O Carlos, ele simplesmente sofre, faz, tem muito medo. Provavelmente o Carlos está sendo apagado, anulado nesse comportamento, nesse relacionamento. E olha, talvez a namorada nem saiba. Talvez ela reclame disso na terapia. Talvez na terapia ela fale: nossa, mas o Carlos, ele não tem interesse de fazer as coisas dele. Tudo que eu falo ele vai, não tem graça o Carlos. Talvez ele nem sabe. E talvez ele nem faz terapia, porque acredito, tem muito menos homem na terapia do que mulher. E o Carlos não sabe. Mas ele é um submisso complacente. O medo que ele tem de perder esse relacionamento faz com que esse ego se dissolva. Faz com que esse sujeito se apague. E agora, se apagou, já voltou. Agora, ainda nessa fala ainda. E agora vamos para o indefeso, que ainda é um submisso. Larissa, e se houver alguma Larissa aqui, você, não é você, tá, Larissa? Larissa frequentemente liga para o namorado dizendo que não consegue dormir ou resolver questões simples sem ele por perto, criando nele um sentimento de obrigação e proteção constante. Esse tipo me preocupa até um pouquinho mais do que o complacente. Por quê? Normalmente, esse tipo, ele poderia ser, dei um exemplo de mulher, mas é diferente, tá, pessoal, aqui. Poderia ser qualquer pessoa. Mas normalmente o indefeso, ele depende do outro tanto que ele costuma não saber fazer um pix. Ele costuma não saber resolver coisas sozinho. Se tiver que dar uma opinião, ele olha para o outro. Se tiver que dar uma opinião, não sei o que lá, você sabe o que você acha, fulano? Aquela olhada tipo assim, eu não sei, o que você acha, fulano? E normalmente esse indefeso, ele também, sobre camadas, e aqui há uma coisinha que eu não posso deixar de falar. Normalmente, nessa situação específica do submisso indefeso, existe a hipótese desta pessoa também ter um transtorno psiquiátrico, que a gente chama de transtorno de personalidade dependente. Nesse caso específico, se aparece na clínica, a gente tem que perceber se essa pessoa ela só é dependente do parceiro, da parceira, ou de um pai ou uma mãe, que pode ser, a gente está falando de namorado aqui, mas podia ser um filho que não consegue entrar num site ou ir numa academia e perguntar um preço. Ah, mas você tem que fazer academia, você vai lá para mim perguntar? Aí quando você vê, nós estamos falando de 14 anos? Não, da pessoa de 25. Ele é um dependente, submisso, indefeso. Poderia ser, está no mesmo lugar. O transtorno de personalidade dependente, quando acontece, essa pessoa depende dos outros para tudo. E essa pessoa ela pode até ser funcional, ela pode trabalhar. Por quê? Porque ela vai acostumar, ela vai ser condicionada a coisas ali. Mas ela não consegue tomar uma decisão. Então é preciso fazer uma diferença aqui, porque existe também esse transtorno de personalidade, que ele pode gerar uma confusão inicial com a dependência emocional no relacionamento. Estão gostando? Está sendo fácil de entender? Agora vamos para o próximo. Esse dá um problema danado. Por quê? Porque normalmente esse que é o dominante, esse briga, xinga,
famílias entram na discussão, os amigos entram na discussão, causa mais transtorno, separam, voltam, fica de mal, tirando os casos amorosos, briga na família, depois também acaba resolvendo, mas fica nesse vai e vem, que é o dominante. O dominante, ele também é um dependente emocional, só que pelo fato do dominante dele gritar mais, falar mais alto, né? Ameaçar mais, o dominante ele acaba tendo até mais uma visibilidade, mas sofre, coitado do dominante, sofre, porque quando ele percebe o que está acontecendo, a pessoa sempre fala, mas eu só sei fazer assim, eu não sei agir de outra forma. E aí tem muitos casos, né? Não vou dar muito detalhe não, mas dá vontade de contar uns casos, mas não posso contar. O dependente, dominante, agressivo. Vou dar um exemplo. Marcelo, sabe? Tiver algum Marcelo, não é você, costuma discutir rispidamente com sua parceira, sempre que ela quer sair com amigas, exigindo satisfação constante sobre onde e com quem ela está. E aí, parece uma coisa normal também. Ciúme. Como é que ela quer sair com a amiga também? Normalmente esse comportamento, ele já, e aqui estou falando de alguém que escuta, ele já não quer saber, já não é mais sobre a pessoa, não é mais sobre a sair com amigas. É sobre por que ela prefere sair com amigas, se eu estou aqui, se tem eu. Porque se parece, sair com a amiga, ele acha que vai estar atraindo alguma coisa assim. Não, mas isso se repete, por exemplo, com família. Você fala, quantas pessoas já fizeram chantagens horrorosas, porque o parceiro, o outro amigo, simplesmente foi, olha, eu vou viajar para ver meus pais. Mas de novo você vai lá ver seus pais? Mas de novo? Nossa, mas você já saiu da barra da sua mãe já. Mas o que ela fala de mim quando você vai lá? Pode, vocês ficam rindo de mim quando vocês estão lá, né? Dependendo da situação, a pessoa, ela nem percebe que isso acontece, naturaliza. E aí temos o passivo-agressivo. Esse é clássico. Fernanda não confronta diretamente o marido, mas faz comentários sarcásticos ou usa silêncio para fazê-lo se sentir culpado quando não atende às suas expectativas. Fernanda. Esse clássico também, né? É aquela coisa, vai, se quiser, você que sabe, né? Mas não sei o que ela não vai, tá bom? Você que sabe, já meio que contando que você não vai. Se você começa a falar, você vai? Não é difícil, né? Você normalmente não vai. Aí o que acontece? A pessoa que sob esse auspício negativo, a pessoa não vai. E a gente tem mais um sujeito se apagando. Entra o cuidador. Ricardo controla a rotina e as decisões da esposa, dizendo sempre que é para o bem dela, não deixando espaço para autonomia e decisões próprias. Amor, já está aqui o dinheiro que você vai levar, você vai atravessar a rua, você vai pegar o ônibus tal, entende? Quando você chegar lá, você olha, você pergunta o cobrador se pode descer, ele vai te explicar, entendeu? Mas senta mais longe, senta assim, assado assim, e tá. Quer saber? Eu te levo. Quer saber? Melhor te levar, entendeu? Esse é o dominante. Mas você concorda que esse dominante, ele é elogiado nos círculos? Esse dominante aí, cuidador, ele é, mas é um maridão, né? Mas é um maridão esse Ricardo, né? Ele fez tudo, cada pedacinho, ele foi lá, levou, preocupa muito com ela. Agora pergunta a ela se ela sabe pagar uma conta. Pergunta, entendeu? Pergunta se ela gosta disso.
tem umas que gostam. Porque, infelizmente, o padrão é dos dois lados. O padrão é dos dois lados. Os dois lados têm ganho secundário com esses comportamentos. A gente não está vilanizando aqui, eu estou brincando, mas a gente sempre tem um cúmplice em todos esses exemplos. Tem sempre um cúmplice. E aí vamos falar do cúmplice. Cara, eu coloquei o evitativo, aí eu tive uma dúvida do evitativo. Porque eu falei, mas se o cara está evitando, ou se a mulher está evitando, ela não é dependente. Eu fiquei um pouco na dúvida. E aí, claro que eu tive que aprofundar. Mas eu coloquei o evitativo porque ele também é dependente. Porque o evitativo, ele se coloca num distanciamento. E esse distanciamento é muitas vezes um medo muito grande de acontecer uma coisa ruim que aconteceu no passado, que o exemplo que foi com o pai e com a mãe. É muito complicado para o evitativo. E eu fiquei na dúvida, porque não, o evitativo está aqui, está no estudo, vamos colocar. Parece que o evitativo é meio... não é, porque está... Vamos colocar assim. O evitativo, ele termina as relações, ele dá ghosting. Sabe o que é ghosting? Ghosting é quando a pessoa para de responder as suas mensagens, some de repente. É o termo moderno aí. Eu vou ter que falar um pouquinho mais rápido porque eu tenho tempo, né? Acabei de ver aqui que eu já falei demais. Vou ter que acelerar o evitativo. Vou dar um exemplo. Manifesto. Juliana nunca assume compromisso sério. Sempre que alguém se aproxima emocionalmente, termina a relação rapidamente, dizendo que não quer nada sério. Por que a Juliana vai querer alguma coisa séria? Provavelmente a Juliana já... Por que ela vai criar expectativas? Por que a Juliana vai sonhar, desejar uma coisa boa, se já aconteceu tantas vezes, de no meio ela está se envolvendo, do nada uma pessoa larga ela, abandona ou decepciona? Então, o evitativo muitas vezes ele foi vítima em outros momentos. Vamos para o emocional. Rafael está casado há anos, mas raramente expressa carinho ou sentimentos profundos à esposa, mantendo-se sempre emocionalmente distante, mesmo sendo fisicamente presente. E aqui entra várias camadas comportamentais, que não vai dar para aprofundar, até porque não tem a ver necessariamente com dependência emocional, mas pode ser. E o suspeitoso, estava em espanhol, o artigo estava em espanhol, eu falei, coloca o desconfiado? Falei que é suspeitoso no espanhol. Eu falei, não, vou colocar suspeitoso mesmo, porque deve existir essa palavra. Lucas está namorando Ana há um ano, ele diz que confia nela, mas evita se abrir emocionalmente. Sempre que Ana compartilha algo pessoal, ele muda de assunto ou faz piadas. Ele também costuma dizer coisas assim, é melhor não se pegar demais, as pessoas sempre mudam. Embora diga que gosta dela, Lucas, normalmente esse cara está desconfiado. Ele desconfia, ou ela desconfia. Está muito bom para ser verdade. Não deve ser assim. Vai dar errado em algum momento. E ele vai lá e está sempre meio que pensando. Ela tem outra pessoa, ele tem outra pessoa. Ele não esqueceu o ex. Ele fica criando essas situações. É um evitativo também. Os próximos dois, eu não vou entrar a fundo, eu nem separei exemplos. Que os próximos dois, quando acontece, já são casos clínicos mesmo. Que são o oscilante, que alterna submissão, dominação, instável emocionalmente. Normalmente, quando uma pessoa ela está no oscilante, ela é oscilante, normalmente essa pessoa está flertando com um transtorno psiquiátrico. Normalmente nesse momento a pessoa tem chances de a gente estar lidando com um transtorno de personalidade border ou bipolar. Então eu preferi não dar os exemplos, e justamente para não saírem daqui a fulana é bipolar, entendeu? Então eu preferi não dar muitos exemplos. Esse aqui já é quando tem que chamar o profissional. Todos têm que chamar o profissional, mas nesse daqui especialmente. E o codependente, cara, aqui eu vou recomendar o livro Mulheres que Amam Demais. Tem homens que amam demais também, mas mulheres que amam demais é mais famoso, maior. Tem grupos de apoio. Só colocar na internet, Mulheres que Amam Demais, tem grupo de apoio. Nesse caso, normalmente no codependente está acontecendo uma situação de um abuso, uma situação assim. Dificilmente você vai ter uma situação de codependência emocional que ela não está passando pelo viés quase criminal. Dependendo da situação,
a gente tem que fazer encaminhamento para a delegacia da mulher ou para algumas questões relacionadas. Infelizmente, o perfil aqui é mais feminino. Pode acontecer com homens também? Sim, mas o perfil é mais feminino. Percebi que sou dependente emocional. E agora? Poxa vida. Tem gente que ficou pensando no outro, né? Mas tem gente que pensou, poxa, eu faço tudo o que esse moleque falou. E agora? Procure psicólogo uma boa. Mas antes disso, e hoje mesmo à noite? Poxa, não agora de noite, só se você entrar lá nos plantão psicológico. E outra, às vezes a pessoa me pergunta, tem pouco tempo de terapia e tal. Eu falo, sua terapia começou quando você lá atrás pensou em fazer terapia. Começou quando você decidiu procurar. Começou quando você olhou, separou, fez as ligações. E agora? Aí eu quero bater um pouquinho antes no mito moderno. Separei esse daqui porque eu vou falar, já vou adiantando. Gente, uma independência emocional absoluta não existe. Eu mostrei para vocês ali o bebezinho, a gente continua sendo aquele bebezinho. Nós vamos ter que dar um jeito de fazer funcionar, mesmo meio quebrado. A gente vai ter que fortalecer alguns pontos, e aí entra, ficou claro isso, né? Se você acredita que dá para ser totalmente independente emocional, você vai viver onde? Tem que ter um mundo para você viver. Se você, mesmo os monges são monges, né? O eremita, essa vai pegar vocês. Mesmo o eremita, ele precisa lidar com a imagem que ele faz dele mesmo, com o eu internalizado. E é possível você agir mal com o seu eu internalizado. Futuro, numa outra palestra, a gente fala disso. Olha, e aí vem a aprenda. Lembra que eu falei para vocês que o aprenda era para guardar essa palavra? Aprenda por quê? Você não sabe, a gente não sabe. A gente sabe um pedacinho ali, um pedacinho aqui. Aprenda a ficar bem com você mesmo. O maior antídoto para a dependência emocional é desenvolver uma relação profunda, acolhedora e consciente consigo mesmo. Mas é fácil falar, né? Vem aqui, fala os problemas, está quase na hora de ir embora, fala que está na hora de ir embora e some. E aí, eu aprendo onde? Né? Falar pelo menos um pouquinho, não vou deixar vocês saírem daqui sem os caminhos. E com isso, eu vou compartilhar com vocês. E agora eu vou... Esse texto foi enviado para mim, foi um texto em inglês. Ele foi enviado por uma paciente, que eu atendo ela há uns 4 anos. Ela me autorizou, não ela que escreveu. Ela achou esse texto na internet e falou, é isso que eu sinto. E me agradeceu, porque em 4 anos de terapia, uma terapia envolve um monte de questões, ela começou a ter benefícios. Você fala, pera, 4 anos? Começou a ter benefícios. Benefício do tipo assim, agora eu tomo banho por minha própria vontade. Eu não fico segurando mais para ir no banheiro. Esses são os benefícios que ela está festejando. Eu não fico mais segurando para ir no banheiro. Quando dá vontade de assistir, eu vou lá e faço. Graças à terapia. E aí? Leve? Parece uma coisa leve? Não é leve. E ela me mandou esse texto. E eu vou ler. Esse texto não, como eu disse, não é dela, mas ela se identificou. Mas eu também me identifiquei com o processo. A pessoa escreveu: odeio quando as coisas que todo mundo diz que realmente funcionam, Odeio me exercitar e perceber que deixei de lado muita ansiedade e raiva, porque consegui superar minha resposta de luta e fuga. Odeio comer direito, comer o suficiente, comer 3 vezes ao dia e perceber que estou menos ansioso e com mais energia. Odeio escrever no meu caderno estúpido com a minha caneta esferográfica Bic estúpida e perceber que na verdade comecei a me curar de algo que consigo externalizar. Odeio me perdoar. Odeio me elogiar com mais frequência. Odeio me tratar com gentileza. Odeio fazer um inventário de gratidão. Odeio ter paciência. Odeio falar comigo mesmo com delicadeza. Que absurdo, né?
Odeio virar meu rostinho para o sol, respirar fundo, olhar para a natureza e me ancorar e perceber que me sinto menos sobrecarregado, mais esperançoso, mais presente de verdade, que sou capaz de ver os lados bons de mim mesmo com mais clareza, que consigo ver não apenas o quanto ainda tenho a crescer, mas também o quanto já cresci e o quanto da minha vida eu realmente preencho com luz, risadas e amor. Horrível, 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 odeio isso, mas vou fazer mesmo assim. A cura está nas coisas simples. E afinal, é possível amar sem se perder? Será que é possível amar sem se perder? O Paulo já deu a dica. É claro, mas a gente precisa buscar essa palavrinha bonitinha que vocês vão começar a guardar na cabeça a partir de agora. Não é independência emocional para você virar uma rocha escondida no alto da pedra e ficar lá. A minha psicóloga, eu virei para ela uma vez e falei assim: Vitória, eu vou para um meio do mato, para uma cidadezinha pequenininha que não tem quase ninguém, e vou ficar lá, só eu, cachorro, mulher, entendeu? Atendendo online, as pessoas não vão nem me ver, Aí ela, mas Ednilson, se você não tiver contato com as pessoas, você não vai expandir sua consciência. Eu virei e falei: Vitória, já vivi 40 anos expandindo consciência, tá bom, né? Mas eu entendi ela. Sem o outro para encostar e falar: ei, tá bom. Sem o contato, sem a conexão, a gente também, o ego se enfraquece também. E aí, eu não ia deixar de vocês ir embora sem pelo menos uma diquinha para hoje à noite, né? Tipo assim, já começar hoje. Ó, relações adultas saudáveis são horizontais, não verticais. E aí, eu permito ser cuidado, mas eu cuido também. Mas se eu só cuido, não vem nada em troca, o que eu faço? Pego a minha malinha e vazo. Eu não fico numa relação que está ruim, que está vertical. Existe troca emocional consciente, sem fusão ou controle. Eu não preciso obrigar o outro a me amar. O outro, coitado, está se bastando com as próprias fraquezas ali. Estava precisando do meu cuidado muitas vezes e vazou porque era um evitativo. Entende? E aí, é muito importante isso daqui, guardem isso, ó. Ambos conseguem se autorregular e também se apoiar. Então, se nós estamos numa relação que um é muito bom, lembra da autorregulação lá atrás e da corregulação? Se um é muito bom de autorregular e o outro não, vai dar ruim. Os dois têm que saber fazer as duas coisas. Esse momento é meu, eu vou chorar, não preciso de fazer nada, eu estou aqui sozinho, vai passar. Mas tem momentos que você fala assim: eu preciso de um abraço. Vem cá, fala comigo. Vem ficar aqui, só fica aqui comigo, não precisa falar nada. Isso é corregular. É um equilíbrio entre os dois. Ambos reconhecem limites e responsabilidades emocionais. Limites e responsabilidades. Não só responsabilidades, não só limites. Percebem o equilíbrio? A lei hermética do equilíbrio? Relações horizontais promovem segurança, leveza e crescimento mútuo. Obrigado.